hoje dá gosto de ver o Corinthians jogar. Fala a verdade. Mano, eu já tô ansioso pra ver o jogo do domingo contra o Grêmio, pô. Último jogo do Brasileirão, diante do Grêmio, o jogo lá, eu já tô ansioso pra assistir. Porque o Corinthians tá jogando muito, pô. Jogando o fino da bola. E eu falo pra você, mano. Internacional tá jogando muito? Tá. Mas hoje, no futebol brasileiro, o melhor é o Corinthians. O melhor futebol desse país aqui, país não, da América do Sul, tá nas mãos do Corinthians. O Corinthians tá jogando demais. Fiel, comente aí. Jogo de ontem, as pessoas estão indecisas saber quem foi o melhor em campo. Se foi o Memphis, ou foi o Carrilho, ou até mesmo o Breno Bidon. Pô, esse Breno Bidon, hein? Meu Deus do céu, esse cara vai sair aqui uma das maiores vendas da história do Corinthians. Escreve aí. Comenta aí pra você quem foi o melhor em campo ontem. Bidon, Carrilho ou Memphis Depay. E não esquece, fiel. Representa com like aí, porque essa máquina aqui, ó. Essa máquina aqui voltou. O campeão voltou. Isso é Corinthians. Representa aí com like aí. Se inscreve no canal se não é inscrito e ativa o sininho. E vamos aqui falar do Coringão. Ontem, né, do Corinthians. Vários foram muito bem. O junto tá bonito de ver, tá né? Bonito. E ontem eu falei do Bidon aqui, né? Falei, ó, não sei se o Corinthians vai segurar esse menino de 19 anos. Ontem eu falei dele. Ele não foi, Zinho? Ó, e ele põe no banco Coronado, Alex Santana, José Martínez, Charles. Todos esses caras foram contratados, a gente imaginando que seriam titulares. Esses caras iam jogar no meio campo ali. Alex Santana, esse Martínez chegou, entrou, jogador de seleção. O Alex Santana começou bem. O Alex também, Tararau. E o Bidon tá ali com a vaga dele. Menino de 19 anos. E jogando bem, né? Não tá ali por favor nenhum, né? O Carrilho talvez tenha feito até a melhor partida. Assim, não é... É que ele, assim, já foi bem contra o Criciúma, já foi bem em outro. Não é aquela partidaça, mas é muito regular, muito bom, né? Então, tenho até dificuldade em apontar o melhor e tal, porque foram alguns. Às vezes a regularidade, ela conta mais do que aqueles picos um que só joga jogos, muito, né? Exato. E, assim, cara, é difícil imaginar. A gente vê muitos corintianos aqui, né, pela própria ESPN, conversa aqui, conversa ali. Hoje eu fiquei rindo demais, porque ontem 2 caras me falaram de 3-0. Eu falei, você tá brincando, vocês também... Por isso que eu disse, olha, se perder vai ser uma... A gente foi de 2-1, né? Uma coisa devagar. 3-1. Porque assim... Se perdesse... Eu e Pascoal acertamos. O lado do Corinthians, né? Isso, Vão levar meio prêmio. Leva meio prêmio, né, Zinho? Agora sim... Mas é que o goleiro do Corinthians ontem não sujou a roupa. Mas sabe por quê? Porque o Bahia chutou 12 vezes e acertou 2 do gol. Aí que eu te falo, é muito pouco, cara. Não sei o que está acontecendo. Ontem o Zinho chamava a atenção... Aquela porcentagem que você tem batido, né? Menos de 20%, cara. Lá, ó. O Corinthians não, 7-18, ok, tal. Agora, olha lá, o Bahia, 2-12. Pô, é muito pouco, cara. E o Zinho chamava a atenção ontem, a gente comentava aqui, né, Zinho, a falta de... que eu não entendi. Eu não entendi porque estava de fora. Começou. E o Everaldo, que é o 9, era para ter sido o artilheiro do time, o finalizador. Mas é muito novinho, tem 19 anos. Né? Então, mas assim, aí esses caras entraram no segundo tempo, mas também não resolveu. Então falta. Aí é aquele jogo desde o começo, que às vezes estava dando certo, o Bahia se posicionou ali acima e ficou, né? Que era um jogo muito de meio campo, o quarteto é muito bom, mas falta finalizar direito e tal, e vem sendo assim há muito tempo. Teve uma exceção, que foi o jogo contra o Cuiabá, que aí ganhou 2-1 de virada até. Alguns jogos, falamos ontem, verdade, não foi o caso de ontem, o Bahia até não jogou mal. Contra o Palmeiras, você vai olhar como é que foi o jogo e tal. Pô, será que era para perder e tal? Mas não estava ganhando, E aí, tá agora, o Rogério deve conseguir o que quer. Eu não gosto, a gente tem um campeonato tão competitivo que um time, às vezes, com menos de 50% de aproveitamento vai para a Libertadores. E isso pode acontecer com o Corinthians, com o Bahia e com outros. É estranho. O Bahia pode pegar uma pré-Libertadores, né? Tá entre ele mas é ir para Libertadores. Na fase da Libertadores. Eu digo Libertadores é pré, né? Mas não, que sim, seja, né? Eu fui olhar a tabela aqui, eu achei que era Sul-Americana, mas não, ainda dá para Libertadores. Mas é porque só vai ou Cruzeiro ou Bahia, né? Cruzeiro, Bahia e Corinthians, eu acho que disputam essas vaguinhas ali de pré, né? Não é isso? Os três estão.
Estão ali, né? De pré, de ir para o Corinthians tem Libertadores. 53. Então, mas se o Corinthians... Depende se o Cruzeiro ganhar hoje. Então, se o Cruzeiro ganhar hoje, aí vai pegar o Juventude. É uma questão de viés, tem né? muito... Porque nos pontos corridos, a melhor campanha do Bahia foi com 51 pontos. E o Bahia tem 50. Então, Sim, assim, claro. se ganhar o último jogo que falta, já bate a sua própria meta interna. Mas eu entendo que seria uma frustração por todo o investimento. O Pascoal falou de um personagem que eu acho muito interessante a gente observar, pelo menos me chamou a atenção no final do jogo, porque futebol é muito do encaixe, né? Futebol é muito do conjunto. E se a gente está falando de um lado, de um Bahia que não está conseguindo criar isso, mesmo com nomes técnicos, experientes, a gente está falando do outro lado de um Corinthians que surpreendeu muita gente, eu falo por mim. Quando eu vi aquela sequência péssima do Corinthians, eu tinha dúvida se ia se livrar, mas um conjunto que encaixou. E o Hugo Moura é capitão, importantíssimo. Você vê que ele está trazendo uma leveza no final do jogo. Ele foi abraçar e, assim, Memphis foi até ele, Yuri foi até ele. Os caras que a gente destaca o tempo todo procuram o goleiro do Corinthians, Pascoal. Então, eu acho que isso também tem um significado importante. Não, muito importante, porque, além disso, dele não ter sujado a roupa, teve um gol em posição de impedimento do Lúcio, né? No primeiro tempo ainda, mas ali estava impedido, eu concordo com a marcação de impedimento. É difícil, hein? Mas eu concordei com a marcação do impedimento. Mas essa é aquela situação. Eu vi uma entrevista dele, eu vi uma entrevista dele, do Hugo, dele dizendo o seguinte, que o Corinthians comprou o passe dele. Sim. O Corinthians, com a ajuda à vista, né? do patrocinador, pagou à vista, né? Comprou o passe dele, para evitar qualquer tipo de coisa. Acertou a vida, o Corinthians acertou a vida dele lá no Transferban, conseguiu fazer um acordo e agora contratou o Hugo. O Hugo, chorando, disse que ele queria agradecer ao Corinthians, agradecer a oportunidade que o Fabinho deu a ele, que o presidente do Corinthians tinha dado a ele, dele voltar por um gigante do futebol brasileiro. Porque era o sonho dele, depois de ir para Portugal e o time dele ser rebaixado, ele voltar para um gigante do futebol brasileiro e está fazendo a campanha que ele fez no Corinthians. Então, isso tem muito valor. Esse sentimento dele tem muito valor, né? Essa expressão dele como corintiano, trabalhar no Corinthians, mostra claramente que ele tem muito interesse pelo clube. Isso é importante porque ele já tem uma liderança. Essa liderança acaba sendo demonstrada, né? A gente tem no futebol, o Zinho sabe muito bem disso, às vezes tem lideranças que elas são mudas. Os jogadores não precisam falar. Eles se impõem pela liderança dentro de campo, dentro do vestiário, entendeu? O Zinho foi líder, ele sabe do que eu estou falando. Às vezes a presença do cara no vestiário já muda completamente o ambiente, do Hugo, do Memphis, né? E a gente vê isso. Eu não sei como é que o Zinho pode falar a respeito disso, porque eu sentia isso até como repórter, o Mauro também, você também, mas essas presenças, você viu a estampa ontem do Memphis depois do jogo? Como é que é? O tamanho do cordão de ouro, o óculos dele, você viu o tamanho do o óculos que ele... Quer dizer, é um personagem, e o Hugo tá se transformando naquilo que o corintiano queria. O goleiro faz diferença. Me chamou muita atenção a imagem de fim de jogo, é o Hugo indo, procurando o Yuri. E aí eu não fiz leitura labial, mas ele... Tipo, então, foi isso que eu falei, que todos vão até ele. Ele procura mas o Yuri, ele foi no Yuri, tipo assim, aí chega todo mundo. Mas assim, a ideia que a gente imagina é que ele tá falando, sei lá, não te falei que a gente ia mudar, você é o artilheiro do campeonato e artilheiro do Brasil na temporada, 30 gols marcados. Sinal de... A melhor temporada do Yuri Alberto também. Mas o Zinho queria falar um negócio de liderança, e o Zinho sabe muito bem porque ele era líder, né? Então ele sabe muito bem o que eu estou falando. O cara chega no vestiário, o cara, opa, esse cara é o chefe do departamento. Tem isso, não tem, Zinho? Não, tem a liderança, né, pela parte técnica, né? Tem jogadores que são muito diferentes tecnicamente, já estão há mais tempo, já tem um currículo muito grande, então é muito respeitado, né, por essa parte técnica, essa qualidade, né, e a fama que ele tem. É claro que isso tem que ter um conjunto, né, com boas atitudes, né, com uma gestão ali junto com a comissão técnica, com os atletas. Tem aquele cara que é o da resenha, né, que fala muito, conversa muito, é tão gente boa com todo mundo, que ele às vezes nem é titular, mas ele, né, você vê o Marçal no Botafogo, né, ele não é titular, tem 3 laterais, né, eu acho que ele hoje é o terceiro, mas ele exerce uma liderança incrível pelo tempo que ele já está ali no Botafogo, mas por esse jeito dele de ter uma harmonia com todos os... Porque dentro de um elenco, você tem tipos de grupos diferentes, né?
Tem aquele grupo que é o mais da brincadeira, o cara que é o mais calado, tem os caras que são mais da oração, tem os caras que são mais da balada, tem de tudo. Né? Tem os mais jovens, tem os mais experientes, e tem os caras que circulam por esses grupos todos. Eu não sei qual é o caso do Hugo, mas que ele rapidamente assumiu esse papel de líder, não é à toa que deu uma abraçadeira de capitão para ele, né? Então, assim, mostra... não sei se essa superação, da forma que ele se entrosou e encaixou no Corinthians e com a torcida, a fala dele no vestiário, de repente, né, ele se expressa muito bem, né, fala das coisas que, por mais jovem que seja, mais do que ele já viveu, né, a gente sabe das polêmicas que aconteceram no extracampo dele, e ele se recuperando. Tudo queria que ele fizesse. 10. E 6 gols do brasileiro. 10. Não vou saber te dizer 10 de cabeça. jogos, ele tem 10 jogos no Campeonato Brasileiro. 9 vitórias com ele em campo. 9 vitórias com ele em campo e 6 gols marcados. Sim. Não é pouca coisa, gente. Não, claro que não. Não é pouca muito coisa. expressivo. Ontem, pra mim, Muito ele... centroavante aí não fez. Ontem, pra mim, ontem o craque do jogo. Sobrou? Memphis. Eu acho Pra tão mim é o difícil. craque do jogo. A gente jogou bem ontem. Difícil, Pra mim é o craque do jogo. Lógico que ele também jogou Fez bem. 2 gols, né? A gente tava, obviamente, isso Pascoal, pesa, mas você não sabe sei. que teve alguém hoje que me falou, não sei se ele torce pro Bahia, passando aqui, que esse gol aí o Adriel tinha que defender, que ele falhou na Como falta. é que o goleiro ia pegar esse... Como é que... Ó, a bola Só passa... lembrando lá, que olha. o goleiro do Bahia foi substituído, né? Sim, por um o choque Adriel na cabeça, e o Adriel é o quem E Felipe- ele vai jogar. saiu. Esse Adriel vai ter que jogar na última partida, porque protocolo. quem foi substituído da forma que o Marcos Felipe foi, tem que ficar, acho que 5, 6 dias sem atuar, então ele já está confirmado o Adriel. Cara, é uma bomba em cima dele? Em Não cima dá. dele, mas não dá. Eu Se também você não falar concordo, assim, não. o Adriel saiu mal Sim. quando foi fazer a cobertura do... Ali eu concordo. Sim. Essa aí, Ele ó, marca, ó, ele ó. sai muito estabanado no gol, mas nessa aí não tem. O Memphis foi... Aí tem muita gente na frente, é difícil. Não, ele arma a barreira para esperar o cruzamento. O Memphis, a 2 passos laterais, sai da posição de quem ia cruzar e entra na posição de quem vai bater. Tem 2 jogadores do Corinthians na frente dele na hora da cobrança. Então não tem como... Gente, eu não consigo culpar o goleiro do Bahia por isso. Também não. Eu não consigo. Ozinho, é culpa do goleiro isso aí? Não. Mérito dele. Puxa vida. Não, mérito do Depay. Do Memphis, né? Memphis. Tem que chamar de Memphis, né? Não pode chamar de Depay que o presidente Nosso não diretor gosta. falou E que tem ele que ser também não, Memphis. né? Ele que não gosta, eu Mérito não. do Memphis. É mérito dele, gente. Pô, não é fácil pegar essa bola, não. Que pancada, que perfeição, direção, força, muita qualidade na batida da bola. E a bola pega na trave, né? Uhum. Eu, particularmente, quando a bola pega na trave, mostra que é muito difícil para o goleiro chegar. Porque foi no limite ali. Justa e a demais, força, na distância, com barreira, com gente na frente. Não coloco também culpa no goleiro do Bahia, não. Coloco muito mérito do Memphis, que se o treinador lá da Holanda disse que não via o Campeonato Brasileiro, não assistia, é bom ele começar a ver. É bom ele ver, porque o Memphis está jogando bola e do jeito que ele está jogando, melhorando ainda, cada vez melhorando mais, fazendo pré-temporada, eu acho que ele tem gás para jogar na seleção da Holanda ainda também. E outra boa notícia, bom, primeiro você falou que ele pode chegar a 9, aí seria um recorde de todos os times. Corinthians, né? Que Atlético Quando eu Mineiro... comecei o assunto, eu ia falar justamente sobre isso, assim, porque a gente bateu muito na coisa de ser um título, vencer o Palmeiras, né? Sim. Eu acho que, pra gente fazer uma relação com isso, foram muitas pequenas conquistas. E, assim, chegar a 9 vitórias vai ser mais uma delas. Entrar para um recorde dos pontos corridos é mais uma delas, né? A gente está olhando aí os times que já conseguiram isso, quem já conseguiu. Não, essa aí é vitórias. que... Essa é do próprio Corinthians. O próprio Corinthians é o isso é do maior próprio número. Corinthians. Nunca na Série A ele tinha conseguido, mesmo quando foi campeão, tá vendo ali, 2011, 7, 2017, campeão, conseguiu 6. Mas o que eu tô falando tá ali embaixo, Mauro, onde você gosta isso. de ler. Inter e Atlético fizeram 9 vitórias seguidas em 20 e 21, respectivamente. Exatamente. Eu acho que é mais É um o que ele pode chegar. título, é mais uma grande conquista. Mas ontem teve uma grande conquista, que também ficou, sei lá, em dúvida há muito tempo. Não, o Corinthians ontem garantiu uma vaga na Copa do Brasil, independentemente da Sul-Americana. Na fase de grupos Esse ainda. 9º lugar deu ao Corinthians a Copa do Brasil. E isso muda muito o calendário.
muito, e há um mês e pouco, dinheiro, data, tudo, enfim, patrocínio, porque há um mês e pouco, bom, antes dessa arrancada, não se sabia se o Corinthians ia ser rebaixado, se ia conseguir chegar em algum lugar, e estava difícil, porque ele não conseguiu, pelo Campeonato Paulista, a vaga na Copa do Brasil. Então, esse 9º lugar ontem garante a ele esta competição, que é muito importante para todo mundo. Então, agora, para quem estava no desespero que estava, entrar numa pré-Libertadores e entrar na Copa do Brasil, já foi a glória já desse ano, né? É que na Libertadores vai fazer a primeira fase, na Copa do Brasil já entra na fase de grupos. Porque mas... o Corinthians, pelo Campeonato Paulista, o Campeonato Paulista do Corinthians foi ruim. Mas aí a gente tem que entender o seguinte... A pré-Libertadores do Botafogo também foi ali, né? É exatamente isso que eu ia falar. Campeão, o atual campeão da Libertadores começou na primeira fase da Libertadores. E é possível isso acontecer. Sim. Se você tem organização, um time bom, o time do Corinthians está bom. Eu acho que três contratações para dar uma melhoradinha em alguns pontos, o Corinthians consegue também elevar o seu nível, né? Eu acho que o Corinthians consegue, com três contratações, dar uma melhorada naquilo que a gente pode esperar do time. Mas vejo realmente a perspectiva futura do Corinthians muito boa. O Corinthians começa muito mal, com uma estrutura de time muito ruim no começo do Campeonato Paulista, vai para o Paulista, não vai bem, passa até um certo temor no campeonato, passa para o Campeonato Brasileiro, começa mal, e foram 3 treinadores, né? Começa com o Mano, passa pelo Tonhão da Fiel, até chegar no Ramon, né? E aí o Ramon é um capítulo à parte, né? Para mim, o Ramon é um capítulo à parte. É um treinador que consegue mudar a trajetória do Corinthians. Claro que ele recebeu reforços, mas se ele não soubesse fazer o que ele fez com os reforços... Eu conheço muito treinador que já recebeu um monte de reforço, também não fez nada. Mas ele soube fazer com os reforços. Sim. Ele soube trabalhar com o que ele tem. E até com o que não era reforço. Eu acho que o Bidon, por exemplo, estava lá, né? Não, o Yuri estava lá e era um jogador muito questionado, Enzinho. E agora, depois desse jogo, se iguala ao Pedro como artilheiro do Brasil, né? Não do Brasil. Pessoal, olha só, mano. O Corinthians, pro ano que vem, não precisa de muitos reforços. Se o Yuri Alberto ficar... Tá tudo certo ali o ataque do Corinthians, tá bom. E o meio-campo do Corinthians hoje é o melhor meio-campo do Brasil, pô. Só tem craque, Garro, Cantígio o quê, rapaz? Carrídio, Cantígio já foi embora faz tempo. Carrídio e o Breno Bidon, que pra mim é o melhor de todos. O Corinthians precisa só de quê? Mais um zagueiro e 2 laterais ali pra ficar na reserva ali do Bidu e do Mateuzinho, porque o Mateuzinho e o Bidu estão jogando muito mesmo. Então, o time do Corinthians está ajeitado, fiel. Tá ajeitado. Ano que vem vamos buscar essa Libertadores. Mas já vamos começar ganhando o Paulista. Fiel, não esquece de representar com like aí, fiel. Representa aí, porque agora todo mundo tá rasgando elogios ao Corinthians. Foi por isso que o Kaká colocou aquela faixa lá. Quando o Corinthians estava caindo, meu Deus do céu. Mas o Coringão deu a volta por cima e nunca duvide do Corinthians. Representa com like aí, fiel.